Meu amigo, se apresenta aí para as pessoas que estão aqui hoje querendo conhecer a sua história, né? Fala o seu nome, de onde você veio. A mãe falou oficina, você entendeu medicina, ela falou medicina. Como é que foi para você? Porque para mim foi mais ou menos assim, né? Compartilha com a galera aí, vamos lá? Certo, bacana. Minha amiga, minha história é o seguinte, eu sou do interior de Minas, certo? Cidade pequena, João Pinheiro. Aí o que acontece? Lá desde pequeno, cidade muito humilde, a gente também família muito humilde. Aí meu pai sempre quis que a gente entrasse na oficina. Ele achava que a gente teria um futuro melhor do que ele tinha, entendeu? A gente muito humilde, meu pai trabalhava em fazenda, essas coisas, aí a gente acabou com 12 anos de idade, ele arrumou um serviço para mim em uma oficina. Ele falou com um amigo que estava precisando, ele arrumou, eu entrei igual a várias pessoas, começou a me lavando peça, uma oficina de elétrica, entendeu? Aí eu fui trabalhando lá, foi passando o tempo, aí quando eu trabalhei lá em 3 oficinas ali até os 18, quando eu tinha 18 anos, eu quis vir para Brasília, que é onde eu estou hoje. Aí o que acontece? Vim para Brasília, lá eu mexia só, trabalhava parte elétrica e tal, de caminhão, trator, essas coisas, cidade do interior. Vim para Brasília e, morando com a minha irmã minha, que a gente dá muito certo, ela deixou meu currículo em algumas concessionárias, certo? Tá conseguindo ouvir bem? Perfeito, tá top, tá top. Aí quando eu tinha 18 anos eu vim para cá, aí ela, depois de 3 meses aqui em Brasília, eu trabalhando numa oficina que eu tinha vindo de indicação de um amigo, ela conseguiu um serviço para mim numa concessionária, Volkswagen. Me chamaram lá para mostrar que ela deixou meu currículo lá, saiu espalhando nas concessionárias tudo. Aí eles me chamou para fazer um teste, aí eu fui e fiz um teste lá, uma entrevista lá com várias outras pessoas, aí o chefe de oficina lá, que é um irmão que eu tenho hoje, o Hugo, ele, tipo assim, ele sentiu, viu que eu tinha vontade, não tinha experiência, mas tinha vontade. Aí eu entrei lá, entendeu? Aí o que acontece? Quando eu entrei lá, eu não tinha muito conhecimento de injeção eletrônica, essas coisas, mas eu tinha muita vontade. Vim do interior, queria aprender, não queria voltar para trás e tal. Aí ele viu que eu tinha essa vontade, eu fui para a área de injeção eletrônica, que concessionária é o normal, a maioria delas, todo mecânico, ele não quer fazer serviço diagnóstico, ele quer fazer revisão, corredentada, essas coisas, que é o que vai gerar a comissão para ele tirar o salário dele no final do mês. Quando eu cheguei, eu não sabia fazer essa parte, eu não tinha esse conhecimento, eu tinha conhecimento de elétrica básica ali, entendeu? Aí o que acontece? Eu entrei lá, como eu entendia de elétrica, ajuda muito na injeção eletrônica, o conhecimento de elétrica. Aí tinha uns problemas lá, eu ficava na hora do almoço, ficava depois das 18, aquela coisa, ajudando o pessoal lá, ele viu que eu tinha vontade. 6 meses que eu estava lá, ele mandou fazer o primeiro curso, aí eu aprendi, já voltei, já comecei a ajudar a resolver alguns problemas na loja, e fui fazendo curso, fiz curso técnico de diagnóstico pela Volkswagen, fiz aquele curso técnico mestre da Volkswagen, que é no Brasil inteiro, passei. Aí em 2011, 10 para 2011, a Volkswagen. Aí o que acontece? Eu fiz esse curso, aí a gente fez o curso do lançamento dela, o curso do motor, do sistema de injeção. É um pouco grande, mas eu vou explicar só para você entender a minha história, pode ser? Tá top, tô adorando, irmão. Aí o que acontece? Quando a gente fez o curso desse motor, só tinha um motor na bancada. A gente não sabia como é que ia ser a carcaça da caminhonete, nada do tipo. A gente aprendeu, pra gente era um susto. Mecânico Volkswagen, acostumado só com carro flex, não tinha diesel. Quando a gente viu aquilo lá, cara, aí eu falei, vou aprender isso daqui. Aí a gente fez o curso, sistema de injeção. Quando chegou a primeira na concessionária, que a gente abriu o capô, aquele monte de mangueira, a primeira varal que chegou lá, fio, aquele monte de coisa, pensando, estamos enrolados. Aí apareceu a primeira com problema, foi 15 dias para a gente resolver, era só uma mangueirazinha de vácuo solta, depois apareceu outra, mais 2 semanas, aquela coisa. Aí nisso eu fiquei lá até 2014. E eu fui para essa área de diagnóstico e fiquei lá fazendo diagnóstico, entendeu? Aí eu fui me aperfeiçoando, aí graças a Deus eu aprendi, dominei essa parte. Aí eu vi que lá, tipo assim, eu tinha chegado, na minha opinião, onde eu podia chegar, que era mais difícil, um pouco mais difícil crescer lá. Aí eu sempre tive aquela vontade de crescer na vida, aquele negócio, casei com a minha esposa, a Paula, isso a gente já tinha, assim que eu vim para Brasília, a gente casou. Aí o que acontece? E a gente decidiu sair de lá para poder montar uma oficina. A gente, não, vamos tentar alguma coisa. A gente tinha comprado uma casa, a gente vendeu essa casa, pegou esse dinheiro, meu sogro entrou com uma parte também, a gente foi e investiu na oficina. Aí qual que foi? Fizemos uma oficina a princípio, padrão bacaninha, a gente ia acostumado com concessionária, organizada, tudo limpinho, tudo bem arrumadinho, pequena, 150 metros de oficina. Aí começou, trabalhando e tal, aí
de repente apareceu uma Amarok de leilão, ninguém resolvia, mandou lá para a loja, a gente resolveu. Aí como a gente trabalha com concessionária, e vários outros colegas foram para outras lojas, aí apareceu outra, a gente estava mais especializado em Volkswagen. Aí com o tempo, foi aumentando o serviço, aumentando a demanda, a gente foi aparecendo mais Amarok. Aí no decorrer do tempo ali, a gente tem 11 anos com a oficina hoje, a gente começou em 2014, agora em outubro vai fazer 12 anos. Aí o que acontece? Aí a gente especializou em Volkswagen e hoje em dia Amarok, entendeu? A gente, 80% da oficina, do movimento da oficina hoje, essa que a gente trabalha com ela. A gente atende carro pequeno, flex, tudo, mas essa é a especialidade da gente, entendeu? A história da oficina foi essa, para a gente chegar aqui. O que aconteceu. Então, só para deixar claro, pessoal, aprendizado com a história do Geraldo. Ele apostou todas as fichas da vida dele, a casa, o lar da família. Isso não é para qualquer um. Por isso que eu falo, gente, não é qualquer... mecânico bom tá montando oficina. Tem um monte de mecânico falindo, porque, gente, dirigir uma empresa, fazer a gestão estratégica, ter os processos estruturados, não é fácil. E parabéns, meu irmão, parabéns, tá? Porque você tomou decisões, e não, eu sei que não foi decisões fáceis. Eu sei que Deus deve ter colocado uma mulher muito abençoada do teu lado, porque sim, a gente chega onde a gente chega, porque as nossas esposas, elas entenderam que elas precisam edificar a gente, né? E exato, esposas que estão aqui, querem o sucesso do marido de vocês, edifique o marido de vocês, ajude ele a construir grandes coisas, porque essa construção é para a família. Geraldo, exato, eu preparei algumas perguntas para conduzir essa aula. O meu objetivo é que cada resposta sua ajude as pessoas que estão aqui travada, com medo, e realmente que elas possam escutar a sua história, suas tomadas de decisão e possam mudar a vida dela. Essa live vai ser assistida por algumas pessoas ao vivo, mas depois vai lá para o canal do YouTube e vai ficar para o resto da vida lá. Então, para o resto da vida, quem sabe daqui 10 anos, as pessoas vão estar vendo esse vídeo meu e seu aqui, vão ser tocadas e poder tomar decisões na vida. E a primeira pergunta é, como que era o cenário da sua oficina antes de você sair de 300 mil para mais de 480, como é que era o cenário antes? Como é que você via? Compartilha com a galera aí, vamos lá. O que acontece? Eu sempre tive uma facilidade com elétrica e diagnóstico, entendeu? Nesse período que eu estava na concessionária, aí uma faculdade do lado, falei, cara, eu preciso estudar, eu preciso querer interesse dentro da concessionária e tal. Como eu gostava de elétrica, eu comecei a fazer um curso de engenharia elétrica, certo? Na época não tinha nem como pagar aquele negócio, eu fui na cara e coragem, comecei a pagar, depois financei o curso e tal, mas terminei. Aí eu consegui, quando a gente começou na faculdade, começou com a oficina, eu estava na metade desse curso de engenharia elétrica. Aí eu finalizei o curso e a gente começou com a oficina. Aí eu sempre, maneira de falar, eu fui um bom técnico, um bom cara de diagnóstico, essas coisas, só que, tipo assim, eu sempre fui péssimo vendedor, entendeu? Péssimo vendedor, gestor, parte financeira, não é a minha praia. E tipo assim, uma coisa que eu vi eu fui lá na imersão lá, várias coisas que você fala ali, eu não tava na minha cara, entendeu? Um choque de realidade ali, entendeu? Um exemplo, a oficina, quando a gente começou com a oficina, eu sempre trabalhava e tal, na hora de cobrar, eu cobrava muito barato, eu não precificava correto, entendeu? Era terrível, cara, terrível. Isso na época a gente vendia ali 15 mil por mês, 20 mil lá no mês. Minha esposa, Paula, foi para a oficina, aí ela já tinha mais essa visão. Aí ela, Geraldo, você está cobrando errado e tal, cara, e nós brigava, discutia, entendeu? Aquele negócio, e ela me cobrava. Aí o que acontece? Isso aí gerava estresse no nosso casamento, entendeu? Antes agora de eu começar com vocês há 3 meses praticamente, quando eu chegava em casa, ela não podia falar comigo na oficina, entendeu? Se falasse, dava briga, entendeu? Eu tinha assim, cara, eu que resolvo tudo, os problemas tudo. Às vezes ela ia fazer uma observação de alguma coisa que ela escutava história, eu falava, não fala não, da minha visão, eu estou lá dentro resolvendo, tu quer dar palpite? E ela certa, várias coisas que ela me falou. Só que quando a gente estava naquela pilha ali, eu não aceitava ela falar, entendeu? Quando ela foi para lá, ela ajudou eu a melhorar essa precificação, porque senão ela tinha fechado lá atrás, a gente tinha chegado onde chegou hoje em dia. Beleza, a gente melhorou isso daí,
Só que não era o suficiente. Aí, por eu, tipo assim, eu querer resolver as coisas, e ela também, a gente se chocava muito, entendeu? Acabou que ela saiu da loja, ela não ficou mais na loja, foi estudar, fazer faculdade, está finalizando o curso dela agora de odontologia e tal. Ela foi para outra área e eu lá, e ela sempre querendo saber, porque é o ganha-pão da gente. Enquanto ela está estudando, a gente tem um nenenzinho de 3 anos e tal, ela cuida da família em casa e tudo. Só que e eu procurando, eu vi você no Instagram, certo? Vendo as suas postagens lá e falando, cara, e eu com um problema, tentando, e eu surtado, cara, eu falei, bicho, não tem lógica, esse cara vai saber resolver meus problemas, eu estou aqui dentro e eu não acreditava, velho. Falei, cara, aí chegou num momento que eu falei, cara, com esse cara é muito bom de conversa, pode falar, vou ser bem sincero, posso, né? Sim, por favor, de coração. Ou ele tem um marketing muito bom, ele é muito caloteiro para poder passar isso aí tudo, mas eu pensei, cara, do jeito que eu tô aqui, eu vou arriscar. Aqui na loja, uma das especialidades da gente é reprogramação. Fazer remate de potência, essas coisas que todo mundo quer fazer nessas caminhonetes. Reprogramar para diesel S500, alguma coisa, que é um dos defeitos em quilômetro que picape diesel tem. Eu estava no ponto de fechar a loja, trabalhar sozinho, montar uma van e sair das oficinas fazendo reprogramação, entendeu? Para mim não precisar trabalhar com pessoas. Cara, eu não gostava de conversar, eu estava estressado, eu não queria conversar com ninguém, não queria saber. E pilhado, e aquela, falei, cara, eu vou entrar em contato. Foi quando eu entrei em contato com vocês, aí o Luiz me ligou, perguntou, aí ele começou a perguntar os meus problemas e falou assim, Geraldo, você quer vender quanto? Você quer vender 500, 600, 700? E, cara, eu não quero vender mais nada, eu quero continuar do jeito que tá. Eu falei, cara, não tem lógica, tá sobrando dinheiro? Eu falei, não tá. Eu falei, então, como você não quer vender? Eu falei, cara, se eu não organizar do jeito que tá aqui e aumentar a demanda, eu vou ficar louco, entendeu? Eu não consigo. E aquela dificuldade, tipo assim, esses 11 anos, nunca atrasamos o pagamento, sempre no dia 5 ali a gente faz o pagamento, certinho, Deus abençoou. Mas igual eu estava contando com o Guilherme, várias vezes a gente conseguiu o dinheiro no último dia do mês, entendeu? Para poder fazer a folha de pagamento e trabalhando igual louco, a oficina cheia, aquele negócio, mas no final do mês não sobrava, entendeu? Não sou um cara de gastar, claro, tá gastando à toa, não, sou um cara de família e tal, e trabalhando ali, mas não sobrava, e aquele negócio, falei, cara, não tem como. Foi quando eu entrei em contato com vocês. Aí, conversei com o Luiz, entrei no programa, quando começou, teve aquela emissão lá em São Paulo, acho que tinha 45 dias que eu estava no programa. Eu fui lá, aí eu falei com o Guilherme, acho que eu não vou agora não, está muito começo. Ele falou, pelo contrário, você vai ir, você vai ter contato com outras pessoas que passam pela mesma situação que você, e deu certo, e você vai dar certo. O Guilherme falou, cara, a gente já tem várias empresas, eu vejo que você tem potencial, se você fizer tudo que eu te falar, você vai dar certo. Eu falei, olha, eu vou te contar cada besteira aqui, que tu vai falar, pô, esse cara é um imbecil, mas eu vou te contar a verdade, porque senão tu não vai conseguir atender. Eu falei, cara, conta tudo, bota tudo pra fora. Aí eu fui passando pra ele, aí o que acontece? Quando eu fui na imersão lá, aí eu fui vendo, tipo assim, várias pessoas, todo mundo tinha o mesmo problema que eu, entendeu? E em algum momento da vida ali, passou pela mesma fase que eu passei, aquela questão de administração, que várias pessoas tinham. Coincidência, o seu Milton estava lá, aí ele foi lá, conversou com você lá na frente, coincidência, a gente foi almoçar no segundo dia, ele foi junto, aí sentou lá na mesa, conversei com ele, contou a história, eu me vi na história dele, entendeu? Eu falei, cara, eu vou seguir. Nisso, os primeiros 15 dias, o Guilherme começou ali a entender o que estava acontecendo com a gente, aí beleza. Aí no primeiro mês, a gente começou a estudar ali o mapa 3D, o GPS de vendas, entendeu? Para a gente poder ir aplicando aquele passo a passo ali. Aí o que eu vi? Com outro colega lá em São Paulo, me fugiu o nome dele aqui agora, ele trabalha com Volkswagen também, mas é linha leve. Aí eu falei, geral, aí eu conversando com ele, falei, cara, o meu ticket médio é maior que o seu, que é de caminhonete. Falei, alguma coisa você está fazendo errada, você tem que ver, porque o meu ticket médio que trabalha com carro pequeno é maior que o seu, que caminhonete, estava quase o dobro. Aí eu falei, cara, tá errado. Nos primeiros 45 dias, que foi nos 30 dias ali de maio, a gente já começou a implantar esse sistema. O 70-30, para ver a OS, a precificação estava lá embaixo, estava dando 40, abaixo de 40, entendeu? Estava totalmente errado. Aí em junho, que a gente já começou a aplicar o GPS de venda, começou a aplicar ali o mapa 3D ali, foi o passo a passo que você passa lá, o básico, sem aplicar o Kitmaster, sem nada. A gente vai começar com o Kitmaster esse mês de agosto agora. Estamos preparando a equipe aqui, tentando achar uma pessoa comercial. Ou seja, só da dica que vocês passou ali, para a gente poder arrumar a casa, o que era? Chegava um cliente aqui para trocar o óleo, uma coisa que você falou lá, eu cheguei aqui, contei para minha esposa, quando eu contei para ela, o que você falou? Aí você falou assim, um dia lá, assim, cara,
a sua oficina tá aquela loucura, eu era o vendedor, o cara que fazia diagnóstico, testava carro, aquela loucura, tipo assim, a oficina tá essa loucura, a culpa é sua, não é dos outros, não é do seu mecânico, não é de ninguém. Você acha que é a última bala do pacote e só você pode fazer. Eu falei, cara, eu tô me vendo isso aí. Tu falou pra mim, eu falei, cara, se vocês falam que não tem mecânico, não tem vendedor bom. Eu tinha tentado com 3 vendedores, já não deu certo, eu falei, cara, vai ficar só eu. É porque você está pagando barato. Paga barato, resultado barato. Então você paga bem, você vai ter um resultado bom. Não deu certo, você troca. Falei, cara, arrumei um vendedor, um menino que trabalhava comigo. Uma surpresa que eu tive nesse percurso teórico, eu vi que eu tinha uma excelente equipe. Esses resultados eu consegui só fazendo algumas mudanças de carga ali na equipe, fazendo algumas mudanças ali, e funcionou, entendeu? Sem que ninguém de fora, com a equipe que eu tinha, o que eu fiz? Eu tinha um mecânico que era excelente, a gente via, uma conversa, mas ele entendia muito e tal. Quando eu falei com ele que eu precisava dele, falei, cara, eu entrei num programa aí e tal. Aí primeiro eu fiz uma brincadeira com ele. Falei, algumas pessoas vão ficar, vai mudar de carro, porém outros vão sair. Ele pensou, pô, vai me mandar embora. Falei com ele, cara, eu preciso que a gente vai fazer um teste de vendedor. Ele, pô, da merda, bicho, me mata o coração. Achei que eu ia ser o primeiro a ser demitido. Falei com ele, eu coloquei lá, o cara bom, o moleque tá voando, entendeu? Tipo assim, ajudou. É o cara, tipo, o que acontecia? Qual que era o principal problema da gente? A minha passagem de carro aqui era de 150 a 160 meses, isso desde o início do ano. Junho, maio, a gente teve 156 passagens, junho a gente teve 157. O que acontecia? O cliente chegava aqui e geralmente, eu preciso trocar o óleo da caminhonete. Eu ia lá, trocava, dava uma olhada na pastilha ali e tal, mais 2, 3 clientes ali, pronto, mandava embora. Como agora a gente começou a aplicar ali, viu a questão do mapa 3D, do GPS de vendas, agora a gente levando o carro do cliente, vê se tem uma suspensão ruim, se tem algum barulho, alguma coisa. Teve cliente chegar aqui para trocar a pastilha com amortecedor estourado, suspensão, vários problemas. Ou seja, a gente começou a vender mais para os mesmos clientes, sem inventar nada, que é uma coisa que aqui em Brasília, tipo assim, a gente tem não. Todo mundo fala assim, oficina lá do geral. Cara, o cara é gente boa, pode ir lá, é honesto. Alguns, às vezes, reclamam alguma coisinha de preço, mas, tipo assim, questão de honestidade, inclusive com os concorrentes da gente. O cara chega, faz um orçamento comigo, vai no concorrente, fala, não, pô, o cara leva, beleza, mas o cara lá trabalha certinho, eu vou fazer para você. Até com os concorrentes a gente tem nome, entendeu? Então, isso é uma coisa que... Aí a gente passou, levantou o carro, a gente vê BD, vê amortecedor, vê tudo, ou seja, a gente começou a atender melhor o cliente da gente. Às vezes acontecia de ele vir fazer um serviço, pô, geral, tá com barulho aqui, voltava. Pô, semana passada eu vim aqui, cara, é pra não ter visto isso. E eu não via, entendeu? Então, o que a gente conseguiu essa melhora foi a gente atender melhor os mesmos clientes que a gente tinha, entendeu? Foi o que a gente conseguiu. Aí, o que acontece? Maio, abril, a gente vendeu 307. Maio, a gente foi para 357. Junho, a gente conseguiu bater 497. Uau! E só mudando os processos sem aplicar nada de fora, entendeu? Agora, nesse final de semana, quando a gente foi em Maringá, eu vi o Guilherme lá, conversando com ele e tal. Eu falei para ele, Guilherme, eu acho que o que eu podia fazer para melhorar os processos internos, assim, eu fiz 80%. A gente ainda não consegue fazer 100%, porque a gente aqui está aprendendo e tal. Então, eu acho que o que eu conseguia fazer sozinho, eu fiz. Agora a gente vai começar a precisar tentar captar cliente, prospectar cliente para vir para dentro da loja para a gente poder vender para eles. Porque eu acho que, tipo assim, esse mês a gente vai passar um pouco dos 500, entendeu? Uau! Graças a Deus. Então, amém. Foi uma bênção. Aí a gente já viu diferença. Até abril, toda vez que a gente ia fazer pagamento, eu entrava no limite. Entrava no limite. Junho eu já não entrei, entendeu? Ficou no verde. Esse mês vou passar longe do vermelho, graças a Deus, entendeu? Então, eu tô vendo esse resultado. Aí o que acontece? Eu falei, teve essa em Maringá, eu falei, cara, eu vou lá. Vou lá porque, tipo assim, tá dando certo, eu vou correr atrás toda vez que tiver. Eu vou para me ver. Aí eu vi o seguinte, aí acho que é normal do ser humano. Quando eu voltei de São Paulo a primeira vez, voltei louco, cheio de ideia e tal, vamos fazer isso e tal, cobrando, graças a Deus. Eu tinha as pessoas certas lá dentro da loja, tipo assim, foi só questão de mudar uma coisa aqui, outra ali, conversar com a pessoa. E, tipo assim, hoje a loja funciona ali 70% sem mim, entendeu? Coisa que antigamente eu tinha que estar presente em tudo. Quando eu voltei lá em cima. E depois a gente vai acompanhando, mesmo as reuniões com o Guilherme, a gente vai dando uma caída. Fui para São Paulo agora, para Maringá agora, voltei lá em cima de novo. Então, isso é importante. Aí eu vi, cara, eu preciso de uma coisa, tipo assim, ali mais constante com vocês, para não poder me orientar. Porque, é igual eu falei com o Guilherme, cara, tudo que eu falava de problema, eu tenho esse problema, você vai fazer isso, vai resolver. Dava certo. Eu tô nisso aqui. Faz desse jeito, vai dar certo. Então, tudo foi dando certo, entendeu? Ele me mostra a questão de precificação, de comissão, de tudo.
Até agora, eu segui o passo a passo que você me passou, para mim foi uma bênção, agora que a gente está no terceiro mês, entendeu? Eu falei, cara, eu vou continuar, vou cair para dentro, porque parece... Mas eu tô vivendo isso daí, entendeu? É verdade. Ó, então eu te fiz a pergunta, como é que foi tua transformação? E você já me respondeu várias outras perguntas. Desculpa, é muito ansioso. Fora a transformação de sair de 300 para 490 mil que você compartilhou, eu acho que a primeira mais abençoada que você falou foi o alinhamento com a tua esposa. Eu acho que poder escutar a tua esposa e compreender que ela estava certa. E eu também tive muita dificuldade com a minha esposa lá atrás. E perdi muito dinheiro com sociedade, que às vezes ela olhava o sócio e falava, cara, eu não gostei, e ela não sabia explicar porque que ela não gostou. Então, assim, gente, na Bíblia diz que o Espírito Santo usa as nossas esposas para mandar mensagem para a gente. Então, primeiro aprendizado que o Geraldo colocou aqui para a gente. Aprenda a escutar a sua esposa, tá bom? Outros aprendizados que ele trouxe aqui. Ele estava, cara, exausto, tudo dependia dele. E ele entendeu, né, quando eu passei para ele que a culpa não era dos outros, a culpa era dele. E quando eu ou você que está aí, meus amigos, assume a responsabilidade de mudança, não tem outro caminho. A mudança vai acontecer, tá? Quando eu tiro a responsabilidade de lá e trago ela para mim, ela vai acontecer, tá? Então, ó, aprende o que o Geraldo colocou na mesa, que ele colocou coisas valiosas que eu garanto que você que está assistindo isso aqui pode ter certeza que ou passou ou pode estar nesse momento passando por algo parecido, tá? Então, assim, gente, o que você precisa entender, tá? Não adianta também, tem gente que chega para mim, Geraldo, e fala assim, meu gerente não entrega resultado. Ah, não entrega? Quanto você paga para ele? Ah, 3 mil. Pô, você acha que um gerente de 3 mil reais vai entregar resultado? E também não é só aumentar salário, não. Não é isso que eu estou querendo dizer. As pessoas certas, no lugar certo, com conhecimento certo. Então, ó, coisas valiosas que ele compartilhou aqui. Eu quero... Tem uma pergunta aqui. Em algum momento você pensou desistir? Sim, você deixou claro. Então, alguém que bateu 490 mil, né? Saiu de 300 mil, bateu 490 mil, quase fechou tudo e foi atender quase fechou tudo. Então, não fechou pela vontade de Deus, primeiramente, né? E assim, eu vejo que o Geraldo é uma pessoa que acredita muito em Deus. Então, Deus conecta as pessoas certas. E vocês que estão aí do outro lado, vocês vão entender o seguinte. Lá em Tiago fala o seguinte, aquele que muito tem, o muito lhe será dado. Mas aquele que pouco tem, o pouco que tem lhe será tomado. Talvez se você tivesse tomado essa decisão, talvez você estaria numa situação tão precária, porque hoje... Não é só o seu faturamento de 300 para 400, não é só isso. Você está comprando mais distribuidor, você está usando mais a retífica, mais os terceiros. Não sei se contratou mais gente, possivelmente, talvez contratou mais gente. E vai contratar se continuar crescendo assim. Então, você está crescendo e contribuindo. Tinha uma pergunta aqui. Como estava a sua vida pessoal nesse período? Você deixou claro. Eu não aguentava escutar a minha esposa, ela não podia falar nada e isso mudou. Então, vocês também que estão aqui, meu pessoal, tá? Escute a esposa de vocês. A esposa da gente pode ser a maior mentora. Ah, mas a minha esposa só me magoa. Porque você não quer aceitar a verdade. Tá certo. Bom? Essa parte, realmente, meu amigo, o que acontece? A questão da minha esposa, várias coisas que ela me falava, tipo assim, na verdade, ela tinha razão, igual você falou, essa pessoa eu não concordo e tal, e que ela no final várias vezes bateu, entendeu? Ela tinha, parece que um sexto sentido ali. Em relação do meu relacionamento, cara, melhorou meu relacionamento em casa, entendeu? Com a minha esposa, entendeu? Eu chegava e não podia conversar. Ela me falou, cara, você mudou, você tá uma pessoa mais tranquila, você tá uma pessoa mais agradável, porque eu trazia esse estresse comigo, entendeu? Não compartilhava pelos problemas da loja, mas eu chegava aqui pilhar uma coisinha que um filho meu falava, às vezes eu já me estressava, entendeu?
amo demais meus filhos, sou apaixonado por mais. Às vezes eu me estressava com ele, com ela. Então isso aí, em casa, aí, não só na oficina, em casa, na minha vida familiar, melhorou muito, entendeu? Boa. Eu vou só fazer umas perguntas aqui e você complementa, você responde só, finaliza a frase. O que te fez entrar no nosso programa, no nosso método? O que te fez entrar? Olha, eu precisava de uma empresa que pudesse me assessorar, que ela tivesse as respostas, porque eu estava ali, tô dentro do olho do furacão ali, eu não conseguia ver, entendeu? Então eu precisava disso, e vocês me passaram essa credibilidade. Quando eu vi os anúncios de vocês e tal, depoimentos de várias pessoas, eu falei, cara, se for verdade, vai acontecer comigo. Se não for, isso aqui não vai me quebrar. Eu pensei dessa forma, vou ser bem sincero para você. Aí foi quando eu entrei, e graças a Deus tive essa grata surpresa, entendeu? Uma empresa abençoada, você, todo o seu pessoal aí que tem o mesmo perfil seu aí, então foi isso que aconteceu e por isso que eu estou me mantendo nele, entendeu? Qual foi a primeira coisa que você implementou, Geraldo? A primeira? Tá, o GPS de vendas. Teve alguma resistência no início de alguma implementação que você lembra? Olha, o mapa 3D ali, de conversar ali, entender, mas, tipo assim, a minha grata surpresa foi ver que eu tinha uma equipe boa, entendeu? Como eu te falei, o problema realmente era eu, entendeu? Pior que pareça, eu achava que eu era a solução da empresa, eu estava trazendo para baixo ali, entendeu? A minha grata surpresa foi isso daí. Então, o mapa 3D, eu tinha uma dificuldadezinha, o GPS de venda, até ele pegar, as pessoas pegar a prática. Mas foi isso daí mesmo, que foi o que virou a chave da gente, foi o GPS de venda, a verdade é essa. Geraldo, teve algum dos métodos que você olhou e falou, por que eu não pensei, esse negócio é tão simples? Teve alguma coisa que você... Cara, uma coisa que eu ficava aqui, na questão da precificação, o 70-30 ali ajuda demais, dá um direcionamento pra gente, entendeu? Mas, na verdade, é os três. O mapa 3D, o GPS de vendas e o 70-30. Foi o trio ali que mas o 70-30, porque ele me dá uma visão financeira da maneira que eu devo trabalhar para ter um resultado, que eu não sabia o que fazer, entendeu? Boa. Se você fosse me listar 5 coisas, além do faturamento, quais seriam 5 tópicos que melhorou para você depois que você entrou aí no curso nosso? 5 coisas assim, ó, vamos lá, vamos contar. Só casamento que tu falou, sim ou não? Sim. Casamento, qualidade de vida, o meu relacionamento com as pessoas que trabalham comigo, entendeu? Cara, tranquilidade quando eu chego em casa, dormir à noite. Deixa eu pensar mais aqui. Mais uma, falta uma só. E os meus sonhos, cara, que eu tô conseguindo agora, eu já vejo como alcançar eles, entendeu? Questão financeira, essas coisas que eu tava precisando, algumas coisas paradas ali, que eu tô começando a dar seguimento neles, entendeu? Que a gente trabalha, porque a gente precisa manter a família, ter casa, mas a gente tem sonhos a alcançar, entendeu? Abrir a mente, pensar grande. Me ajudou sim. Hoje você acha que você está trabalhando menos ou mais? Cara, você acredita que eu estou trabalhando menos? Cara, para você ter ideia, eu moro perto do serviço. Por várias vezes no dia, às vezes eu saio de lá e venho aqui em casa e tal, para dar um tempo o pessoal lá resolver as coisas e eles estão resolvendo, entendeu? Para mim não ficar ali junto, para mim. Porque se eu ficar junto, eu participo, eu não dou conta. Eu saio e às vezes resolvo melhor do que se eu estivesse lá, entendeu? Estou trabalhando menos. Não bate a lógica. Teve algum dos resultados que aconteceu que você não esperava? Você contratou o programa para resolver os problemas lá da gestão estratégica, dos processos, mas teve algum resultado que você... Aconteceu? Repete, deu uma travada no final do seu... Teve alguma coisa, algum resultado que você teve que você não esperava, tá? Eu contratei para me ajudar a acelerar a empresa, mas teve alguma coisa que aconteceu que você fala, cara, eu não esperava que isso acontecesse e veio de brinde no treinamento aí. Tá. Olha, para te falar a verdade, o que acontece? Tanto igual eu te falei, quando eu conversei com o Luiz na primeira entrevista lá, eu não queria aumentar as vendas. Eu falei com ele, entendeu? Então isso aí para mim foi uma grata surpresa, entendeu? Eu não queria aumentar as vendas. Eu falei, cara, eu só quero organizar. Então isso aí foi uma surpresa, porque só de eu organizar o que estava dentro, como eu te falei, a gente conseguiu aumentar as vendas, não era o meu objetivo, eu só queria organizar, aumentou as vendas, e tipo assim, vendas saudáveis, entendeu? Não foi só esse valor que aumentou, o 70-30 ali me ajudou muito no caixa, entendeu? Então aumentou, o Guilherme falou, Geraldo, você vai aumentar as vendas e com qualidade, você vai ver que não é só isso aqui, os dois juntos, vai lá pra cima, que foi o que aconteceu, entendeu? Isso aí pra mim, porque muita gente às vezes entra querendo aumentar as vendas, não era o meu caso, cara, eu preciso organizar a casa, porque eu tô louco, entendeu?
O dia então, o aumento de 300 para 490 foi o bônus. Foi, a verdade foi. A primeira vez que o Luiz me ligou, eu estava tão estressado, eu tava numa esquina, né, chegando na loja, ele falando que, cara, aí ele falou assim, não, você não quer aumentar para 600, 700, cara, se aumentar aqui essa loucura, eu saio correndo na rua de novo, gritando, entendeu? E eu cheguei a olhar para a rua, na esquina total, por isso que eu falei a rua, porque quando eu olhei para frente, para esquece, eu não quero aumentar, isso aí foi um ônus, sem dúvida nenhuma. Geraldo, se você fosse voltar atrás e começar de novo, o que você começaria diferente hoje, sabendo o que você sabe? Cara, a gestão é fundamental ali, entendeu? É o meu problema, eu vejo vários outros colegas que, tipo assim, é bom técnico e tudo, tem esse mesmo problema, mas a questão é o seguinte, a gente não acredita que a gestão tá errada, a gente acha que tá fazendo certo, entendeu? Acha que é difícil, acha que é tudo. Pra te falar a verdade, de 20 colegas da Oficina que a gente conversa, os 20 tem praticamente, os 20 têm o meu problema, o problema que eu tinha, entendeu? E às vezes alguns eu falei com eles, eles não acreditam. Nesse processo, ele não acredita que nessa mudança, entendeu? A verdade é essa, eles ficam na dúvida. Então, o que eu vejo o problema de todo mundo é gestão, não é nem arrumar carro, é gestão. Qual foi o momento mais difícil na sua jornada inteira, tá? Que você teve até hoje e como você lidou com essa situação? Que você lembra e pode compartilhar aqui, né, para inspirar as pessoas. Cara, outra coisa que tu falou em Maringá esse final de semana, tinha uma colega lá, ela fez um comentário com você que estava querendo dar um upgrade na loja e tal, pegar um dinheiro, colocar lá e tal, porque ia melhorar. Você falou assim, se tu fizer isso, tu vai quebrar, entendeu? E eu tava sentado 3 cadeiras do lado dela, tipo, quase falando com ela, 2, na verdade. Tava sentado ela, o marido dela e depois eu. Falei, cara, eu já fiz isso umas 2, 3 vezes lá atrás. Eu peguei dinheiro no banco, tipo assim, pegava 120 mil no final do mês, não tinha mais R$1, para onde é que esse dinheiro foi enterrado? Entrava no extrato do banco, saiu para isso, para isso, para isso. Gastei tudo, tava com a dívida e não melhorou R$1 na loja, entendeu? Aí, tipo assim, isso daí foi várias coisas que eu fiz, entendeu? Tipo assim, então igual eu te falei, as pessoas lá têm o mesmo problema da gente, tipo assim, um dos momentos mais difíceis, tipo assim, quando eu pegava esse dinheiro ali, precisando pegar, era 20 dias, era a mesma coisa de jogar uma gota de água no fogo, virava aquele vapor, pronto, foi embora. Várias vezes eu pensei em fechar, entendeu? Eu também peguei vários empréstimos e toda vez o dinheiro evaporava, cara. Então, a questão, gente, o controle é jogo de gente grande. Tá? Então, se você tá achando que tu vai pegar um dinheiro e vai resolver teus problemas, você vai arrumar mais problemas. Fica aí conselho de 2, né, do Rafa e do Geraldo aqui, né, um cara extraordinário aí que, tá? Deixa eu te fazer uma coisa. Que conselho que você daria para quem tá assistindo a live hoje e tá travado com medo de investir? Que conselho que você daria para ele? Cara, pegando o gancho que a gente falou do dinheiro, o dinheiro não é solução. Ele vai te ajudar ali a apagar o incêndio, entendeu? Mas tem que apagar ali a causa do fogo e tá consumindo tudo ali, entendeu? O dinheiro não é só solução. Tipo assim, a gente tem, quando a gente tá dentro, eu achava que fazia gestão certinho e tal, eu procurei, tipo assim, eu entrei na sua empresa meio que no desespero, porque eu não tinha mais o que fazer. Bicho, não tô nem não, isso aqui não vai me quebrar, se der certo, beleza, se não der, não vai me quebrar. Eu entrei, tipo assim, a gente tá dentro, assim, não, eu não tenho problema de gestão, então, tipo assim, a gente precisa procurar ajuda. Outra coisa que tu falou foi, cara, eu tenho assessoria em algumas áreas que eu não sou especialista, eu contrato um especialista para me ajudar. Da mesma forma que vocês estão me contratando, eu contrato outros. Então, a gente, tipo assim, a gente às vezes tem esse travado, medo da gente se expor, às vezes, mostrar o problema da gente, tipo assim, nesse ponto eu sou bem machista, conversar com meus problemas com o outro, pô, bicho, eu vou falar para esse cara, meu problema e tal, não é assim, tipo, mas, tipo assim, você precisa de pessoas especialistas para te ajudar a resolver. Eu sou bom mecânico, eu sou bom em diagnóstico, eu sou bom em arrumar carro. Mas, tipo assim, essa parte eu não sabia fazer. Eu procurei um especialista e estou tendo esse retorno, entendeu? Então a gente tem que procurar ajuda. Mas às vezes a gente não vê que precisa. Mas se você tá ali sem saída, antes de você jogar tudo para cima, fazer o que eu fiz, que foi isso daí, entendeu? Boa. Na sua visão, qual que é o maior diferencial dos nossos métodos lá do nosso curso? Na sua visão, Geraldo, eu quero escutar você. Cara, esses processos que vocês passam é impressionante. Tipo assim, é o que eu te falei. Tudo que eu falei para vocês aqui, vocês têm a solução, entendeu? Você fala lá do Kit Master. Cara, aplica certinho, não tá dando certo. Você vai ver a pessoa tá fazendo isso errado aqui. Tipo assim, é impressionante, mas vocês realmente conhecem de gestão de oficina, entendeu? Conhecem de gestão de oficina, sabem orientar a gente, faz dessa forma, faz daquela. Parece que isso aí não é tudo. Porque, cara, eu tenho que arrumar carro, botar carro para dentro, mas não é. Tem que ser com qualidade, para você prestar um serviço.
tem que ser organizado. Uma coisa que eu aprendi, falei várias vezes aqui na oficina, você falou lá no final do segundo dia, ó, vocês têm que fazer o sistema. No momento algum, eu estou falando de vocês qualidade, isso é obrigação. Eu falei qualidade na gestão. Arrumar carro com qualidade é o que você falou, é obrigação. No momento eu estou vendendo isso para vocês, isso é obrigação de vocês. Mas, tipo assim, eu tenho que ter uma qualidade na gestão e, tipo assim, a pessoa pode ter uma pessoa que ela é especializada em gestão. 90% dos donos de oficina são caras que começou lá embaixo, um sonhador que quer ir, a maioria das vezes ele sabe arrumar carro, ele não é gestor. Exatamente isso, Geraldo. Concordo com você. Procurei várias vezes antes de entrar com vocês, curso de gestão, pós-graduação em gestão, mas a minha preocupação, porque você pega um curso de administração, é muito aberto, eu queria uma coisa focada para o ensino, entendeu? Procurei, na época, a melhor faculdade aqui em Brasília, das melhores, para fazer, eles cancelaram o curso, ainda bem que cancelou, porque se eu tivesse não tinha ido pra cá, entendeu? Estava preso lá 2 anos nisso daí, não ia me dar o resultado que eu precisava. Então, eu achei, tipo assim, que foi para mim, especialistas em gestão de oficina aplicado para a oficina, que é o que eu precisava. Geraldo, a última pergunta para a gente encerrar aqui, tá? Por que você indicaria o nosso curso para alguém, o nosso trabalho? Por que você indicaria para as pessoas que estão aqui? Fala para mim. Cara, eu indicaria pelo seguinte, porque até pelo que eu ouvi no começo, que vocês me passaram, se eu fizer o passo a passo de tudo que vocês fizerem, vai dar certo. O Guilherme falou também, se a gente tiver, tipo assim, várias pessoas não deu certo, mas vamos aqui, você fez isso? Não, você não fez. Você está fazendo esse processo, ajustou isso aí? Não. Então, eu indicaria, porque para mim foi um diferencial, cara. Tem 3 meses aí, eu não esperava essa mudança tão rápida, mas foi. Igual eu falei para vocês, eu senti um gostinho, entendeu? Eu quero melhorar mais, eu quero crescer, quero melhorar mais e, tipo assim, é só o começo. Então, tipo assim, eu indicaria porque faz sentido. Não adianta a pessoa comprar e vou comprar um curso. E não fazer, não aplicar, não vou fazer, não dá certo. Eu entrei de mente aberta, falei, cara, tudo que vocês me passar, eu vou fazer. Porque se não der resultado, eu vou falar, tipo assim, bicho, vocês são um boqueiro. Mas se der resultado, porque eu vou fazer tudo que vocês me passaram. Foi o que eu fiz, que eu apliquei nesse 3º mês que a gente está fazendo agora. Até então, por isso que eu tive esse resultado. E essa é a minha preocupação, de eu continuar aplicando. Então, se a pessoa comprar, entrou no programa de vocês, e seguir esse passo a passo, vai dar certo, cara, vai dar certo, entendeu? Porque comigo deu certo e eu tinha um problema que todo mundo tem. No setor de oficina da gente, que tem 90 oficinas. Várias pessoas têm o mesmo problema, entendeu? A questão é, eu vejo, agora eu tô, tipo assim, eu tô dentro, consegui enxergar meus problemas, 70% é gestão, entendeu? O que falta. É o que faltava para mim. Geraldo, eu queria te agradecer, cara, o seu tempo, né? Deu o nosso tempo aqui, de coração. Eu não tenho dúvida que muita gente que passou por aqui, que vai ver a reprise disso aqui, vai ser tocado pelo nosso bate-papo e vai destravar, saber que muitas coisas é decisão. E assim, aonde isso vai parar, né? Você falou, Rafa, eu não quero parar, agora estou 3 meses, né? Saí de 300 para 490, e a meta não era nem essa, a meta era eu ter vida, parar né? E onde vai parar daqui a pouco vem a segunda unidade, vem a terceira. Por quê? Porque daqui a pouco a parada não é mais arrumar carro, caminhonete, não é isso. A parada é, cara, o quanto que o Geraldo na terra pode ajudar outras pessoas. Quantas pessoas pode virar seu sócio? Quantas pessoas pode ser gerente, muito bem remunerado, supervisor, tá? Eu não sei se em alguma das imersões você já conheceu algum mentorado nosso que tem mais de 10 oficinas, e você vê que no fundo são pessoas que não é mais o dinheiro que importa, né? É o impacto social, tá? Eu vou deixar agora, Geraldo, você deixar a sua última mensagem para essas pessoas que estão aqui na live, e queria te agradecer, cara, de coração. Estou muito contente com o teu resultado, tá? Muito feliz de saber que a gente, cara, está contribuindo. O Luiz me avisou que você deu um passo maior agora, né? Você está entrando, vai estar vindo para outro programa, vai ter mais suporte, vai andar ainda mais com a gente. Estou muito contente de te receber e saber que agora a gente começa mais um ciclo. Você já foi para academia ou não? Oi? Você já foi para academia ou não? Sim. Porque agora a gente começa a entrar numa fase, igual o cara cresce bastante, depois cada centímetro demanda muito esforço e muita dedicação. Então, quanto mais a gente vai crescer, mais a gente vai se esforçar para continuar crescendo.
né? Então, no começo, quando está tudo muito gestão, muitos organizados, processo muito solto, é muito fácil fazer. Agora, conforme a gente vai ajustando, e esse é o desafio, tá? Você viu que no segundo dia, antes de vocês ir embora, no domingo, eu falei muito do que eu queria que vocês fizessem com o quê? Não com vocês, com a equipe de vocês. Porque são eles que fazem a diferença na nossa vida e as pessoas não entendem isso. Então, deixa a sua última mensagem. Depois eu quero só te agradecer e gratidão pelo seu tempo, pela oportunidade de compartilhar isso com todo mundo aqui, tá bom? Bacana. Primeira, tipo assim, eu vou falando da minha equipe. Tipo assim, hoje em dia eu já olho as pessoas, eu aprendi com vocês também, eu olho para as pessoas, tipo assim, se não der certo, a pessoa não é que a pessoa é uma pessoa ruim, essas coisas. É o que você falou, a gente só tá numa página diferente, entendeu? Se não deu certo, amigo, vai para lá, Deus te abençoa, tudo certo. Mas eu quero do meu lado pessoas que queiram crescer, entendeu? Que queiram crescer, tipo assim, agora eu já fico olhando as pessoas pensando, vou montar mais um, aí essa pessoa pode fazer isso, fazer aquilo. Eu já estou procurando me cercar dessas pessoas, entendeu? Já fico olhando, já querendo esse segundo passo, entendeu? Então, tipo assim, as pessoas que a gente convive, ajuda muito, a média das pessoas que a gente convive, que você passou pra gente também, realmente. Então, tipo assim, cara, tem que procurar ajuda, falando da empresa de vocês, se alguém tiver olhando de penador, meu amigo, pode cair pra dentro, fazer, arregaçar a manga, que deu certo comigo, vai dar certo com eles também, entendeu? Falando de vocês, cara, eu sei que vocês são pessoas abençoadas, tu, a equipe que tu montou, tu é um cara que tem um dom, a gente vê, bicho, é um cara que a gente vê que tem um dom pra isso aí, vai ajudar muita gente, como me ajudou. Eu melhorando, vou melhorar para várias outras pessoas também. Então, a cadeia é um ciclo que vai aumentando. Tipo assim, só tenho a agradecer a vocês pelo que a gente já viveu até hoje e que vocês são pessoas abençoadas, entendeu? Geraldo, muito obrigado, meu amigo. Que Deus abençoe você, a Paula aí, todo mundo, toda a equipe. E até o nosso próximo encontro, tá bom? Até mais, amigo. Obrigado, eu que agradeço. Abraço. Tchau, tchau. Tchau.